Pessoal, se vocês estão assistindo o meu canal, vocês já sabem quem eu sou. Sou o mestre Paulo Albuquerque, fundador da Combate, tal. Primeiro, vou pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo. Mas esse vídeo aqui vai ser um pouco mais pesado do que o normal. Por quê? As pessoas costumam me perguntar, poxa, como é que começou o combate, né? Tá calor aqui no Rio, cara? Lá vou eu. Bom, vou começar essa história em 1950. Em 1950, meu avô, Paulo Eleutério Cavalcante Albuquerque, Álvares da Silva, se não me engano o nome dele inteiro, ele era jornalista, né, no estado do Pará, mas ele nasceu no estado do Pará, e ele fundou um jornal chamado O Liberal, que hoje é uma reprodutora da Rede Globo de televisão. Pois ele trabalhou no governo em um determinado momento, saiu do governo, publicou os erros do governo e, vou falar isso escandalosamente, mas é verdade, o governador do Pará mandou matá-lo. Isso é verdade. Então ele estava sentado, e ele é campeão de tiro, ele estava sentado numa mesa, o cara invadiu, deu um tiro na cabeça dele, o segundo ele tentou botar a mão na arma, tomou o segundo tiro, morreu. Nesse momento, meu pai perdeu o pai dele e os dois irmãos dele, o irmão e a irmã dele, também perderam o pai. E minha avó perdeu o marido, o primeiro marido. Então meu pai sempre foi um cara preocupado com segurança, sempre, o tempo inteiro, o tempo todo. Tá? Então meu pai começou a lutar, começou a fazer boxe, que é o que tinha na época, foi bicampeão carioca amador nos anos 60, não me lembro exatamente o ano, mas tem até o jornal lá em casa, peso mosca, magrinho. E aí barulho de ônibus no fundo. Bom, enfim. E aí ele começou a me ensinar boxe quando eu era criança, com 5 anos mesmo, não é ensinar de criança não. A manopla, mão, né, é o que tinha, mãozinha para criança, posição, posicionamento, e o boxe era um pouco diferente do que é hoje, tá? Depois me ensinou um pouco de defesa pessoal que ele aprendeu na Marinha, não era muito, tá? Não era muito, não era tão útil assim, e aos 8 anos de idade eu comecei a fazer jiu-jitsu na academia do mestre Mansur, vulgo Chico, especializado em criança. Naquela época, o Chico ele pagava, né, os pivetes aqui da Casa da Banha, que hoje é Hortifruti, aqui na Tijuca, para sair na porrada com a gente lá, sem kimono. Porrada estancava. Eu com 8 anos, meu pai foi me visitar na academia e falou assim, o garoto é bom? O cara falou assim, olha, para jiu-jitsu técnico, não, mas ninguém vai dar porrada nele não, olha lá. Eu não queria nem saber, né? Era meu isso. Depois eu tenho uma outra história para contar antes. Por que eu fiquei agressivo, né? Aos 9 anos, meu pai botou a arma na minha mão, primeira vez. Olha, isso aqui é para proteger a sua família. Meu pai tinha 2 armas e eu nunca toquei nas armas do meu pai sem autorização. Só quando ele me levava para praticar. Ponto. Tá, acabou. A gente não praticava estande de tiro, essas coisas não. Era barranco mesmo, lata, foto, essas coisas. Voltando no passado, né? Quando eu tinha 5 anos, eu era um garoto muito tranquilo, antes do meu pai me ensinar a lutar. Então, uns garotos tranquilos, bobo até, né? Jardim da infância. Aí os garotos começaram a me empurravam, às vezes me machucavam, então eu não reagia. Eu era super tranquilo. Aí um dia eu voltei com o olho roxo para casa, porque 3 tinham batido. Engraçado, né? Quando a gente pensa em criança, não consegue visualizar isso, mas era o que aconteceu. Aí minha mãe ficou com uma raiva, vem cá, você reagiu? Eu falei, não. Cheguei em casa, eu tomei uma surra de cinto do meu pai. Ele estava certo? Estava. Ele me fez um homem. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se você não voltar lá e não bater no garoto, na verdade tinha um chefe no grupo, né? Você vai apanhar muito mais amanhã. Hoje em dia, cheio de frescura, né? Por isso que tem esses caras aí que são praticamente uma mulher. Aí o que aconteceu? Eu voltei no colégio, a professora dele tinha faltado, isso no dia seguinte. Ele ficou na minha sala, na minha mesa. Peguei a cabeça dele, bati na mesa, não sabia lutar, né? Aquela confusão toda, bati, fui suspenso. Minha mãe ficou contente. Então eu descobri o quê? Apanhar é muito ruim, mas bater não é tão ruim assim, né? Para não dizer que é bom. Então
comecei a ganhar o gosto de luta, então no jiu-jitsu foi isso, depois eu fui fazer Kung Fu com o mestre Li Hongkei, um pouquinho de tempo, Marcos Vinícius Monteiro Neves, com Fome e com Diocleciano, Diocleciano não, com, caramba, esqueci o nome dele, depois eu vou me lembrar. E aí depois eu fiz Taekwondo com Diocleciano e mestre João Henrique. Treinei Taekwondo também com Sandoval, todos excelentes mestres. Fiz Karatê, pouco tempo, Shotokan, na academia da Gonzaga Bastos, mas eu fiz muito tempo com o mestre Megumi, Kyokushin. Tá? Fui para São Paulo, treinei um pouquinho com o Ademir da Costa, que ele queria que eu pegasse a preta com ele, mas acabei voltando para treinar com o Megumi. Treinei Shorin-ryu com o mestre Marcelo, o mestre Troiman, Kobudo com o Troiman e o mestre Rodolfo Ortiz, com o mestre deles também, esqueci o nome dele, mas foi só um seminário. Um monte de luta. Só que o ponto que fez diferença, para mim, chave, foi quando eu tinha 18 anos. Agora eu vou ter que voltar de novo no tempo. Quando eu tinha 10 anos, tinha 2 anos de jiu-jitsu, isso não era nada para uma situação real. Por quê? Porque eu fiquei preso numa escada de prédio com um cara tentando me estuprar. É isso mesmo. Quando eu tinha 10 anos, foi em 1977. Caramba, o cara não conseguiu, não ia ter jeito mesmo, mas se ele quisesse me enfiar porrada e me estuprar, ele ia conseguir. Eu com 10 anos ia fazer o quê? Podia saber qualquer arte marcial do mundo, ia fazer o quê? Nada. Então eu fui colocado na realidade, avô morto, porrada na rua, não sei o que, brigar com menino de rua na academia desde cedo. Então comecei a fazer lutas, né? Que começou meu caminho com Kung Fu, Karatê e tal. Eu achava legal como luta, mas nunca parecia uma coisa de rua. Nunca parecia. Eu via ocorrências, filme na televisão, jornal nacional, essas coisas e tal. Não parecia em nada. E o Brasil é um pouco mais seguro, porque a gente vivia sob autoritarismo militar e o cara que era bandido vagabundo era morto, simples, entendeu? Ele era morto, então você não tinha esses traficantes, essas coisas todas, quer dizer, tinha, mas ele era restrito a determinados locais. Hoje os caras passeiam aí com fuzil à vontade, né? Então as situações eram mais ou menos assim. Aí quando chegou aos 18 anos, né, Luiz Bonfá, um amigo meu, filho do músico radicado dos Estados Unidos, Luiz Bonfá, fez um curso com o Turron Paul Greg Allen nos Estados Unidos e depois fez um curso de Wing Chun também com Agostinho Fome e voltou para o Brasil e trazendo o Greg para passear. E o Greg foi dar uma demonstração na Academia Jop, onde o dono era o Jefferson, um cara excelente de luta livre mesmo, olímpica, e o Marcos Vinícius Monteiro Neves dava aula de rungar lá. Cara, quando eu assisti aquela demonstração, eu falei assim, faca. Virei para o meu amigo do lado, que é o único que sabia daquela tentativa de estupro, o Vander, que hoje mora na Austrália. Faca. Virei para a Renata, minha namorada, não sabia de nada. Faca. Né? Tinha vários caras que eu falo até hoje, que eu considero ter uma certa amizade, Guilherme Bringel, né? O Alberto Guerra, não de Belo Horizonte, mas o de Brasília. Os dois são meus amigos, mas quem estava lá de Brasília, porque a gente cresceu junto nas artes marciais. E eu falei, faca, se eu tivesse 10 anos e eu tivesse uma faca, eu não passaria por isso. Então, o Cali foi um ponto de partida para uma virada para mim. Eu comecei a ver as coisas de outro jeito, armas e tal. Eu comecei a estudar, comprava livro americano e tal, papapá. Fui para os Estados Unidos com o João Covete, amigo meu, que foi meu primeiro aluno de combate, quando o combate tinha outro nome. Porque o combate era um projeto, entre amigos. Eu não ia viver daquilo, entendeu? E o projeto chamava Vou e Luto, que eu falo Esperanto, então era o caminho da luta. Era uma experiência, eram exatamente 20 alunos, eu era um deles, porque eu me considero um aluno também. Um pouco de Kyokushin ali, um pouco de Kali, né? Era a minha experiência. Aí o que aconteceu? Eu comecei a montar o projeto, e eu comecei a estudar coisas que tinham, fui para os Estados Unidos, comecei a estudar uma coisa, estudar outra, vi uma coisa. Cara, não parece com a realidade, tem que tomar uma solução para a realidade. Se ela não existe, eu vou desenvolver. E foi o que eu fiz. Entendeu? E eu comecei a correr atrás, então. E o combate foi melhorando ano a ano. Botei o currículo na internet, de cara, com alguns comentários de outras lutas. Eu pratiquei Krav Maga também, com o mestre Kobe, excelente.
pratiquei Kenpo, né, com o Márcio Atalaia, com o mestre Márcio Atalaia, com o Aaron também de Curitiba, faixa preta, casca grossa, bom, tá? Com o Fernando também de Curitiba, meu amigo, o que mais? Nossa, cabeça, a Raidon Gondô, espada coreana, com o professor Anderson Rafael, esposo da Carolina Rafael, que é uma professora excepcional também. Pratiquei Kendo 6 meses, pouquinho. Pratiquei um pouco de luta livre com o Aritano. Tá? Quer dizer, eu pratiquei um monte de coisa, mas pratiquei Kendo com o mestre Renato, com o Munzer, com o Márcio Fontes, tá? Vários professores de Aikido. Então, tem uma visão, né, mais ou menos ampla de artes marciais. Sou especialista em algumas, mas não todas. As que eu sou realmente especialista são Kali e o Silat. Ninguém vai discutir isso, que foi eu que trouxe para o Brasil praticamente. O Greg veio, Luiz voltou para os Estados Unidos, fui lá buscar, me graduei como mestre, primeiro mestre brasileiro, depois eu formei o primeiro mestre formado no Brasil, que é o Richard Clark. Aí um dia, né, na época que eu fazia Krav Maga, Kyokushin, Taekwondo e boxe ao mesmo tempo, que eu fazia aquelas 4 lutas, boxe eu nunca parei completamente de fazer, né? Aí toca o telefone da Academia Top Defense, mas ela estava atrás de mim, né? Porque eu tinha colocado lá o telefone, passava lá o dia inteiro, não tinha esse negócio de celular desse jeito. E aí eles eu dava aula de Kali também na Top Defense, né? Por isso que eu estava lá. Olha, você está querendo falar com o Paulo, beleza. Era o quê? Para dar treinamento de Kali para a segurança da Globo, tá? Que foi o Roberto Marconi, que era o chefe do departamento de segurança. Ele nem falou para mim o que era. Fui para lá, trabalhava com informática ainda, né? Que isso vai ficar para a parte B, se tiver curtida e comentários suficientes. Se não tiver, eu não vou continuar essa história, né? Não preciso. Porque depende do interesse das pessoas, né? Para eu falar essa história, né? Para contar tudo. Estou contando assim meio desencontrado, né? Indo e voltando no tempo, né? Parece aqueles filmes, né? Mas dá para vocês entenderem a história. E ele me contratou para dar aula de Kali. Isso foi em julho de 1998. No que eu estava lá em 1998, eu pensei, cara, essa é a minha grande chance. Imprimi o projeto inteiro, né? Botei lá na bolsa, dei 2 horas de Kali para mostrar tudo que eles estavam fazendo de errado, ou poderiam fazer de errado com segurança e a faca. Eu falei, olha, mas eu tenho uma outra ideia aqui, vocês podem continuar comigo? Eu comecei a introduzir o combate, que não tinha nome até então. O nome veio 6 meses depois. Nossa, o pessoal assim, caramba, começou... fiz seminários de Hapkido também, esqueci de falar. Que ideia legal, uma coisa que a gente pode contribuir, isso. A segurança da Globo, no caso, a equipe de reação do mestre Roberto Marconi, só gente excelente, entendeu? Começou a me ensinar dessas formas, a gostar da ideia do combate e contribuir, tá? Tem o Odilo, que passou a ser meu instrutor de tiro fixo, cara excepcional, começou a me ensinar coisas sobre índice e tal, ou seja, eu passei de ser um atirador brabeiro para um cara um pouco mais refinado. Ele já tinha feito curso de tiro israelense, já tinha feito curso nos Estados Unidos, já sabia um monte de técnica. Beleza, né? Depois eu fiz outros cursos com outras pessoas, enfim. E aí, em determinado momento, né, passou 3 meses, o Roberto Marconi, a Globo quer ficar com você, mas a gente precisa abrir uma empresa. Aí entra a segunda parte da história. Se vocês estiverem realmente interessados, eu vou escrever a segunda parte, eu vou falar, senão não precisa. Aí vai entrar alguns personagens que vocês já conhecem da história do combate, outras situações e alguns percalços também. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, comenta, passa entre os amigos, discute, tá? Situações também, bom, vocês vão ver, tá? Outra coisa, meu curso de cenários reais vai entrar no ar, já está no ar. Hoje é quarta-feira, amanhã a Combato LTDA faz 24 anos de empresa, tá? Faz 24 anos de empresa. Quem é do Combato já sabe, né, que a gente vai fazer uma comemoração. E eu vou botar durante 24 horas, somente 24 horas, amanhã dia 19 de janeiro, vários cursos da Universidade de Combato e Promoção. Vai começar hoje meia-noite, vai direto no site, não precisa mandar mensagem para mim nem nada.
e inclusive cursos novos. Vai entrar em promoção apenas 24 horas. Tá? Seja bem-vindo ao Combate se você se interessou por esse método realista, virado para a realidade brasileira, e se você teve a paciência de ouvir essa história. Muito obrigado.